Bom, então dando continuidade ao determinante, agora a gente vai ver o determinante de uma matriz 4x4. Para a gente resolver o determinante de uma matriz 4x4, a gente também vai usar o teorema de Laplace, que é aquele que diz que a gente pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna da matriz, e aí a gente vai pegar cada elemento dessa linha ou coluna, multiplicar por menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante da matriz que se obtém, tirando a linha do elemento e a coluna do elemento. Daí vai fazer o somatório desses resultados. Então aqui, olha, a gente tem uma matriz 4x4, e aí a gente vai desenvolver esse determinante pela primeira linha. Pode ser por qualquer linha ou por qualquer coluna. Pela primeira linha vai ficar o A11, que é o primeiro elemento da linha, vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, porque ele está na primeira linha e primeira coluna, vezes o determinante da matriz que se obtém, menos 1, quer dizer, tirando a primeira linha e a primeira coluna, mais o segundo elemento da linha, porque a gente está fazendo pela primeira linha, A12, vezes menos 1 elevado a primeira linha e segunda coluna, então elevado a 1 mais 2, que é 3, vezes o determinante da matriz que se obtém, tirando a primeira linha e tirando a segunda coluna. E assim vai, mais A13, vezes menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante que se obtém, tirando a primeira linha e a terceira coluna, mais A14, que é o último elemento da linha, vezes menos 1 elevado a 1 mais 4, vezes o determinante que se obtém, tirando a primeira linha e a quarta coluna. Só que observe o seguinte, cada determinante desse aqui que sobrar vai ser um determinante 3x3. Determinante esse que eu vou poder resolver ou por Sarri, que é aquele de repetir duas colunas ao lado e fazer as 3 diagonais na direção da principal, menos as 3 diagonais na direção da secundária, ou eu posso aplicar Laplace novamente. Quer dizer, mas já vai dar um certo trabalho, né? Porque a gente vai recair em 4 determinantes 3x3. Agora, imagina o seguinte, se a gente tiver uma matriz 5x5, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, escolher uma linha ou uma coluna e fazer cada elemento da linha ou coluna, vezes menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante da matriz que se obtém, tirando a linha do elemento e a coluna do elemento. Só que quando a gente estiver trabalhando com uma matriz 5x5, esses determinantes que sobrarão serão 5x4. Esses determinantes que sobrarão serão 4x4. E um determinante de 4x4 só pode ser resolvido por Laplace. Então, eu vou ter que fazer um Laplace e depois fazer novamente Laplace. Ou seja, vai começando a ficar enorme, né? Então, o que acontece? A gente deve encontrar um jeito melhor de fazer isso, que é quando diz aqui, ó, temos então que encontrar um método alternativo para calcular determinantes. Esse método alternativo vai ser uma forma de melhorar, entre aspas, a matriz. Como assim? Eu falei no vídeo anterior que na hora de escolher a linha ou coluna, a gente deve escolher a que tem a maior quantidade de zeros. O que a gente vai ver agora é um modo de, entre aspas, zerar elementos da matriz. Porque uma vez que eu consiga zerar elementos da matriz, eu vou escolher a linha ou coluna que tem a maior quantidade de zeros, minimizando assim o meu trabalho ao aplicar Laplace, certo? Mas para eu zerar elementos da matriz, eu vou utilizar algumas propriedades. Então, vamos primeiro falar aqui rapidamente sobre as propriedades, porque você já deve ter lido esse material. Primeira propriedade diz que cada matriz tem um único determinante, ou seja, tanto faz a linha ou coluna que a gente escolhe para fazer o Laplace, que no final vai dar o mesmo resultado. Segunda propriedade, determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta, lembrando que transposta é trocar linha por coluna. Terceira propriedade, uma matriz que possui uma linha ou uma coluna de zeros, o determinante é zero. Quarta propriedade. Se escrevemos cada elemento de uma linha ou coluna como soma de duas parcelas, então o determinante dessa matriz é a soma de dois determinantes de mesma ordem, cada um considerando como elemento daquela linha ou coluna uma das parcelas, e repetindo as demais linhas. Como assim? Essa propriedade aqui, na verdade, a gente não usa muito não, mas vou exemplificar aqui porque assim ela é um pouco confusa. Até porque ela é bastante estranha. Mas ela diz o seguinte, eu tenho uma coluna aqui que é A mais B, C mais D e E mais F. Isso é só a primeira coluna. E aí eu vou repetir, vou escrever aqui outras duas colunas, tá? Vou inventar aqui. Essa coluna é
x, y, z, e essa aqui é k, l, m. Esse determinante pode ser separado numa soma de dois determinantes. Isso aqui é uma soma de dois determinantes. Soma essa que vai ser feita da seguinte forma. Essa primeira coluna vai ser separada em duas. Então, eu vou ter A, C, E, que são os primeiros aqui. E aqui no outro determinante eu vou colocar B, D e F. E essas duas colunas eu repito nas duas matrizes. É estranho, né? Porque intuitivamente a gente pensaria em somar tudo, mas não é. X, Y, Z. Aqui é de novo X, Y, Z. E K, L, M. Aqui é de novo K, L, M. Só um detalhe, ó, para chamar atenção. Isso aqui a gente está se referindo a determinantes. Se fossem matrizes, para a gente somar duas matrizes, a gente teria que somar os elementos correspondentes. Ou seja, se isso aqui fosse matriz, a soma daria A mais B, C mais D, E mais F, X mais X, quer dizer, 2X, 2Y, 2Z, 2K, 2L, 2M. Se fosse uma soma de duas matrizes. Mas não é uma soma de duas matrizes, é uma soma de dois determinantes. Então, a gente tem essa propriedade. Mas essa propriedade aqui não é muito importante, a gente quase não usa. Aí, quinta propriedade importante. O determinante de uma matriz triangular é o seu termo principal. O que é o termo principal? O termo principal é o produto dos elementos da diagonal principal. Ou seja, se eu tiver uma matriz triangular, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Lembrando que a matriz triangular é uma matriz onde todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal e ou acima da diagonal principal são nulos. Ou seja, tem um triângulo de zeros abaixo da diagonal principal ou acima dela. Sexta propriedade, importante. Quando multiplicamos uma linha ou coluna por um número, o determinante inteiro fica multiplicado por esse número. Sétima propriedade. Quando permutamos, quer dizer, quando trocamos entre si duas linhas ou duas colunas, o determinante fica multiplicado por menos 1. Oitava propriedade. Se uma matriz tiver duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante dela é zero. Nona propriedade. Se a gente tem uma linha ou uma coluna que é soma de múltiplos de outras linhas, então o determinante é zero. Como assim? Se eu tiver duas linhas proporcionais ou duas colunas proporcionais, o determinante é zero. É isso que está querendo dizer aqui. Nona linha. Nona propriedade. Se eu tenho uma matriz que possui uma linha ou uma coluna... Não, perdão, essa eu já falei. Décima propriedade. Se somamos a uma linha de A um múltiplo de outra linha, o determinante não se altera. Como assim? Isso aqui é um procedimento parecido com o que a gente fez lá para cálculo da matriz inversa. No cálculo da matriz inversa, a gente multiplicava a linha por uma constante e somava com outra, para anular um termo. É isso que a gente vai fazer aqui também, porque o nosso objetivo vai ser zerar elementos para que fique mais fácil da gente aplicar Laplace. Por quê? Quando a gente faz isso, quer dizer, quando a gente multiplica uma linha por uma constante e soma com a outra, o determinante não se altera. Aí, 11ª propriedade. O determinante de um produto de duas matrizes é o produto dos determinantes dessas matrizes. E a última propriedade, se eu tenho uma matriz que é inversível, então o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. Ou seja, aqui está dizendo que o det da inversa de A é igual ao inverso do det de A. E aí, como consequência dessa propriedade, a gente tem o seguinte... Se é o inverso do determinante de A, então o determinante de A tem que ser diferente de zero, porque não existe inverso de zero. Logo, uma matriz A é inversível, ou seja, ela admite inversa, se e somente se o seu determinante não for zero. Bom, aí, o que vai acontecer? A gente vai usar essas propriedades para facilitar o cálculo do determinante. Como? Isso se chama triangularização. Ou seja, o nosso objetivo vai ser transformar a nossa matriz numa matriz triangular. Como? Aplicando essas propriedades que não alteram o determinante. Ou seja, pensando o seguinte, se eu precisar trocar entre si duas linhas ou duas colunas, o determinante vai mudar de sinal.
Se eu multiplicar a linha por um número, o determinante fica multiplicado por esse número. E se, que é o que a gente vai fazer, que é o melhor, porque não altera o determinante, é se eu somar a uma linha um múltiplo de outra. Ou seja, se eu multiplicar a linha por uma constante e somar com outra, o determinante não se altera. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho essa matriz daqui. Eu quero calcular o determinante dela. Essa matriz só tem um zero aqui, ó. Como ela só tem um zero aqui, se eu for calcular escolhendo essa coluna ou essa segunda linha, ainda assim vai ficar difícil, porque só tem um zero. Então, o meu objetivo vai ser transformar essa matriz numa matriz triangular, para que fique mais simples. Na realidade, eu não precisaria nem transformá-la numa matriz triangular. Bastaria zerar todos os elementos, exceto um, de uma linha ou de uma coluna. E aí escolher essa linha ou coluna para aplicar o Laplace, certo? Então, vou te mostrar aqui como. Olha só. Primeira coisa, é muito parecido com aquele procedimento para cálculo de inversa. Lembra que no cálculo da inversa, a primeira coisa que a gente fazia era transformar o elemento da diagonal principal em 1. E a gente trabalha coluna por coluna. Aqui também. Eu vou focar na primeira coluna, e aí eu quero transformar esse elemento aqui da diagonal principal, que aqui no caso é 2, em 1. Só que ao invés de pegar essa linha e multiplicar por 1/2 para transformá-lo em 1, eu vou trocar a primeira linha com a quarta linha. Então, eu vou fazer isso aqui. L1 troca com L4. Só que quando eu troco entre si duas linhas, o determinante muda de sinal. Então, vai ficar assim, ó. Esse determinante vai mudar de sinal. Então, vai ficar menos. Aí, agora eu vou reescrever o determinante trocando essas duas linhas. E aí, tem que tomar um cuidado aqui, porque se errar um númerozinho, vai dar tudo errado, né? Então, eu vou trocar. Ó. Essa última linha vai para a primeira. Então, a primeira linha agora vai ser 1, 3, menos 3 e 0. Repito a segunda linha. 0, menos 1, 4 e 2. Repito a terceira linha. 6, menos 2, 5 e 1. E para o lugar da última linha vem a primeira, que é 2, 5, 1, 3. Agora, estou focada na primeira coluna. O que eu quero fazer? Eu quero zerar os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Ou seja, eu quero zerar esses elementos aqui. Ó. Esse aqui já está zero, beleza, deixa como está. E aí eu vou zerar esses elementos como? Igualzinho a gente fazia lá no cálculo da matriz inversa. Eu vou deixar como fixa a primeira linha. E aí, para zerar o 6, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 6 e somar com a terceira. Porque quando eu faço isso, essa propriedade lá é a 10ª propriedade. O determinante não se altera. Depois, vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a quarta. Então, vai ficar assim, ó. Vou repetir o sinal de menos, que estava aqui na frente. Menos, determinante. Primeira linha está fixa, eu repito. 1, 3, menos 3 e 0. Aí eu vou escrever aqui em outra cor as linhas que vão ser alteradas. Então, vou escrever aqui nessa cor as que eu estou alterando. Então, vai ficar, aliás, vou reescrever a segunda, porque a segunda já estava com 0, então não vai ser alterada. Eu vou copiá-la aqui, ó. 0, menos 1, 4 e 2. E agora, em outra cor, eu vou colocar as linhas que vão ser alteradas. Então, no lugar da terceira linha, vai entrar menos 6 vezes a primeira, mais a terceira. Então, vai ficar menos 6 vezes 1 dá menos 6, com 6 dá 0, que era o que a gente queria, zerar esse elemento. Menos 6 vezes 3 dá menos 18, com menos 2 dá menos 20. Menos 6 vezes menos 3 dá 18, com 5 dá 23. Menos 6 vezes 0 dá 0, com 1 dá 1. Aí agora, quarta linha. No lugar da quarta linha, da L4, entra menos 2 vezes L1 mais L4. Então, vai ficar menos 2 vezes 1 dá menos 2, com 2 dá 0. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, com 5 dá menos 1. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, com 1 dá 7.
E menos 2 vezes 0 dá 0, com 3 dá 3. Aí, olha só. Quando eu faço isso, na verdade, ela ainda não está triangular. Se eu quiser transformá-la em triangular, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que zerar ainda o menos 20 e esse menos 1. E depois o 7, para ficar com um triângulo de zeros aqui. Só que no primeiro momento eu zero o menos 20 e o menos 1, tá? Eu vou transformá-la em triangular, porque é isso que o enunciado está pedindo, né? Mas depois eu vou te dizer como é que você faria sem transformá-la em triangular, tá? Mas então, arrumei a primeira coluna, passo para a segunda coluna. Na hora que eu passo para a segunda coluna, aqui é menos amarrado do que no cálculo da inversa. Por quê? Eu não preciso que o elemento da diagonal principal seja 1. Basta que ele seja um elemento bom, entre aspas, para zerar os outros. Por quê? O meu objetivo é encontrar um triângulo de zeros abaixo da diagonal principal. Ou seja, peraí que saiu daqui. Ou seja, eu preciso zerar esses elementos daqui. Quando eu estou na segunda coluna, a fixa passa a ser a segunda linha. O elemento da segunda linha não é 1, mas é menos 1. Como esse elemento é menos 1, tá fácil de zerar esses de baixo com menos 1. Ou se eu quiser multiplicar toda essa linha por menos 1, também pode, para obter 1 ali. Se eu multiplicar toda essa linha por menos 1, só não vou escrever aqui de novo, tá? Porque senão vai ficando imenso. Mas se eu multiplicar toda essa linha por menos 1, eu fico com mais 1, menos 4 e menos 2. Só que quando eu multiplico, quer dizer, o que eu fiz? No lugar da L2, entrou menos 1 vezes L2. Quando eu faço isso, que eu multiplico a linha por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante. Ou seja, esse determinante que estava com menos aqui, vai virar mais, porque ele também vai ficar multiplicado por menos 1, certo? Agora, usando a segunda linha como fixa, eu vou zerar esses dois elementos. Se eu quisesse achar a inversa da matriz, primeiro, eu teria que ter colocado inicialmente a identidade aqui ao lado. Segundo, se fosse para achar a matriz inversa, além de zerar os elementos que estão abaixo da diagonal principal, eu também teria que zerar esse 3, que está aqui acima da diagonal principal. Só que aqui não é cálculo de matriz inversa. Aqui a gente só tem como objetivo transformar essa matriz numa matriz triangular. Portanto, basta se preocupar com os elementos que estão abaixo da diagonal principal, porque eu tenho que transformá-los em zero, tá? Bom, então para eu zerar o menos 20, eu vou multiplicar a segunda linha por 20 e somar com a terceira. E para eu zerar o menos 1, eu vou multiplicar a segunda linha por 1 e somar com a quarta. Claro que multiplicar por 1 e somar é simplesmente somar, né? Então, no lugar da L3, entra 20 vezes L2 mais L3. E no lugar da L4, entra 1 vezes L2 mais L4. Então, vai ficar, vou repetir as duas primeiras linhas. Ó, esse determinante já ficou positivo aqui na frente, então não preciso mais colocar sinal nenhum. Repito a primeira linha, que é 1, 3, menos 3 e 0. Repito a segunda linha, que é 0, 1, menos 4 e menos 2. Aí na terceira linha vai ficar, ó, 20 vezes 0 dá 0, com 0 dá 0. Deixa eu colocar aqui em outra cor para mostrar que essa linha está sendo alterada. Então aqui ficou 0. Aí, 20 vezes 1 dá 20, menos 20 dá 0, que era o que a gente queria, zerar esse elemento. 20 vezes menos 4 dá menos 80, com 23 dá menos 57. 20 vezes menos 2 dá menos 40, com 1 dá menos 39. Agora a quarta linha, vai ser a segunda mais a quarta. 0 mais 0 dá 0. 1 com menos 1 dá 0, que era o que a gente queria, zerar esse elemento. Depois, menos 4 com 7 dá 3. Depois, menos 2 com 3 dá 1. Aí, olha só como é que já ficou bom. Como é que a gente já achou um montão de zeros. Agora, o que a gente quer é zerar o elemento que está abaixo da diagonal principal. Então, eu teria que zerar esse elemento aqui, ó. Só que quando eu estou na quarta...
terceira, tá. Quando eu estou na terceira coluna, eu tenho que usar como fixa a terceira linha. Então, eu teria que usar como fixo menos 57 para eu zerar o 3. Vai ficar ruim, né? Porque eu teria que multiplicar isso por uma fração. Então, o que é melhor aqui? O ideal aqui é eu trocar essas duas linhas entre si. Então, eu vou trocar L3 com L4. Só que quando eu troco entre si duas linhas, o determinante muda de sinal. Então, isso aqui vai ficar. Vou trocar o sinal dele, então vai ficar igual a menos, que mudou de sinal. Aí, vou repetir agora trocando as linhas. Então, primeiro aqui as linhas que não foram alteradas, que são a primeira, 1, 3, menos 3 e 0. A segunda eu repito, 0, 1, menos 4, menos 2. Aí agora as linhas que vão ser alteradas, eu vou trocar as duas. Então, vou colocar aqui em outra cor para mostrar que elas mudaram. Ó, a quarta linha vai para a terceira, então fica 0, 0, 3 e 1. E a terceira vai para a quarta, 0, 0, menos 57 e menos 39. Aí agora sim, eu quero zerar o elemento que está abaixo da diagonal principal. Portanto, eu quero zerar isso aqui. Usando como fixa, se eu estou na terceira coluna, eu tenho que usar como fixa a terceira linha. Então, eu tenho que pensar, por quanto eu vou multiplicar 3 para zerar com menos 57? 57 é 3 vezes 19, né? 3 vezes 19 é 57. Então, eu vou multiplicar por 19 e somar com a de baixo. Ou seja, vamos baixar aqui. No lugar da L4, entra 19 vezes L3 mais L4. Então, eu vou repetir aqui em azul as linhas que não serão alteradas. Então, isso aqui vai ficar. Vou repetir esse sinal de menos, tá? Antes do determinante. Segunda linha, eu repito. Terceira linha, eu repito. E aqui a única linha que vai ser alterada é a quarta. Então, vamos colocá-la aqui nesse marrom. E aí vai ficar 19 vezes 0 dá 0, com 0 dá 0. 19 vezes 0 dá 0, com 0 dá 0. 19 vezes 3 dá 57, menos 57 dá 0. 19 vezes 1 dá 19, menos 39 dá menos 20. Não é isso? 20 com 19, 39. Agora, atingimos o nosso objetivo, que era o quê? Que era transformar essa matriz numa matriz triangular. Tá vendo aqui, ó, um triângulo de zeros? Então, agora ela é uma matriz triangular. Por que eu queria transformá-la numa matriz triangular? Porque tem uma propriedade que me diz que o determinante de uma matriz triangular é igual a... Aqui, vamos pegar aqui a propriedade. Vai ser igual ao produto dos elementos da diagonal principal, que é o chamado termo principal. Ó. Isso aqui está nessa propriedade daqui. Ó. O determinante de uma matriz triangular é o seu termo principal. Quem é o termo principal? Produto dos elementos da diagonal principal. Então, ó, quando eu consigo transformar essa matriz numa matriz triangular, basta, para encontrar o determinante, fazer o produto dos elementos da diagonal principal, que são esses daqui. Ó. Só o produto desses elementos. Ou seja, esse determinante então, isso aqui vai ser igual, repito o menos que está aqui do lado de fora, e aí faço produto dos elementos da diagonal principal. Esse produto vai dar menos 60. Então, fica menos 60, que dá mais 60. Certo? Bom, isso aqui parece enrolado, mas na verdade é receita de bolo, né? Então, só repetindo. Se a minha matriz for de 4 por 4 para cima, a única forma de encontrar o determinante dela é fazendo o teorema de Laplace, que é aquele que você escolhe uma linha ou coluna e faz todo aquele procedimento. Só que quando a matriz é grande, vai dar muito trabalho. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa zerar elementos da matriz para ficar mais fácil. Ou transformar a matriz numa matriz triangular, para ficar mais fácil ainda. Como é que a gente vai transformar a matriz numa matriz triangular? Mesmo procedimento, quer dizer, um procedimento semelhante ao de inversão de matrizes.
É aquela brincadeira de fixa uma linha, multiplica a linha por uma constante, soma com outra para ir zerando os elementos. Sendo que aqui tem que prestar atenção no seguinte: quando a gente precisar trocar entre si duas linhas ou duas colunas, o determinante vai mudar de sinal. Agora, só para concluir, deixa eu te mostrar aqui o seguinte. Nesse momento aqui, eu tinha falado que eu não precisava transformá-la em triangular. Se eu quisesse, eu poderia daqui, ó, deixa eu marcar aqui. Eu poderia, desse momento aqui, eu poderia continuar daqui, ó. Vou repetir a matriz do jeito que ela estava aqui. Vou repetir essa matriz aqui, tá? Desse ponto. Ela estava assim, ó. 1, 3, menos 3, 0. Primeira linha. Segunda linha, 0, 1, menos 4, menos 2. Terceira linha, 0, menos 20, 23 e 1. E quarta linha, 0, menos 1, 7 e 3. Aqui eu não precisaria ter continuado. Aqui eu já poderia ter feito o Laplace. Por quê? Se eu fizer o Laplace aqui, ó, pela primeira coluna, que tem um montão de zeros, só tem um elemento não nulo, que é o 1, já vai ficar mais fácil. Porque como só tem um de elemento não nulo, eu faço o 1, que é o elemento não nulo, vezes menos 1 elevado a... Esse 1 está na primeira linha e primeira coluna. Então, a soma dos índices vai dar 2. Então, menos 1 ao quadrado vezes o determinante da matriz que eu obtenho, tirando a linha do 1 e a coluna do 1. Quando eu tirar a linha do 1 e a coluna do 1, vai sobrar o determinante 1, menos 4, menos 2, menos 20, 23, 1, menos 1, 7 e 3. Só vou precisar fazer esse determinante, porque nos outros ficaria 0 vezes alguma coisa, mais 0 vezes alguma coisa, mais 0 vezes alguma coisa. Então, basta fazer esse. Bom, aqui vai dar 1. Então, não preciso colocar. Então, só preciso fazer esse determinante 3 por 3. Que aí eu vou fazer sair. Que é aquela história, ó. Deixa eu pegar aqui um marca-texto fininho. Vou fazer com outra cor. Com essa cor aqui. Aqui, vou pegar as 3 diagonais no sentido da principal. Então, tenho essa aqui. Não vai dar certo fazer assim, não, que eu vou ter que ficar trocando de cor toda hora. Vamos fazer o seguinte. Ó, então, eu vou fazer isso, que vai dar 1 vezes 23 vezes 3. Vai dar 69. Aí, a outra diagonal na direção da principal, menos 4 com 1, está faltando um elemento que é o menos 1. Então, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 1 dá mais 4. Depois, menos 2 com menos 27. Isso aqui vai dar 40 vezes 7, 4 vezes 7, 28, 280. Agora eu faço menos as 3 diagonais na direção da secundária. Que vai ficar em verde. Então, vou fazer essa aqui, que vai dar mais 2 vezes 23 dá 46, troco o sinal, fica menos 46. Lembra? Porque tudo que for na direção da secundária, troco o sinal. Depois, menos 20 com menos 4 com 3. Aqui vai dar 80 vezes 3 dá 240, troco o sinal, fica menos 240. E aí, o que faltou aqui? Fizemos essa aqui, 7 com 1, com 1. Então, aqui vai dar 7, troca o sinal, fica menos 7. Aí, vamos resolver essa conta aqui. Resolvendo essa conta, tem que dar 60, que é o valor que a gente encontrou por determinante lá em cima. Então, agora a gente reza para eu não ter errado nenhuma conta, porque isso tem que dar 60. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar... Ficou muito fino. Ó, 280 menos 240 vai dar 40,
menos 46 dá menos 6, menos 6 com menos 7 dá menos 13 com mais 4 dá menos 9 com 69 dá 60. Tal qual a gente tinha encontrado. Quer dizer, tinha que dar o mesmo valor, claro. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que quando a matriz for grande, você precisa zerar elementos. Aí fica a teu critério. Se você vai querer transformar a matriz numa matriz triangular, como a gente fez aqui nesse primeiro momento, porque vai dar mais trabalho transformá-la numa matriz triangular. Mas, em compensação, na hora de calcular o determinante é mais fácil, porque é só fazer o produto dos elementos da diagonal principal. Ou, se você não quiser ter esse trabalho de encontrar esse monte de zeros aqui, você pode encontrar zeros só numa coluna ou numa linha. Porque aí você escolhe essa coluna ou essa linha para fazer o Laplace, porque aí você só vai precisar calcular um determinante, certo? Aí fica a teu critério, tá bom? Com isso a gente encerra esse vídeo.